Olá, vamos falar um pouquinho de conselho tutelar e como funciona o conselho tutelar na prática. O conselho tutelar ele parte do artigo 227 da Constituição, lá de 1988, que já pensava e traz a criança e o adolescente como sujeito de direitos. E esse artigo ele vai dizer e assegurar justamente esses direitos que, além de ser prioridade absoluta, é a responsabilidade da família, da sociedade, do Estado em garantir essa prioridade absoluta e o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, lá em 1988 é que se vai trazer, e com a Constituição Federal, a gente vai ter como premissa, e em 1990 já, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa esse ano 33 anos. Ele foi uma construção coletiva, envolveu o governo, movimentos sociais, pesquisadores, organizações de defesa do direito da criança e do adolescente, entre outros, e com tratados fundamentados nas ordens jurídicas, Constituição da República Federal, além das convenções internacionais. Então, a Lei 8069 é o que vai garantir também o conselheiro tutelar e a eleição para conselheiros tutelares. É importante não só o conselheiro que vai participar do processo entender o que é ser conselheiro tutelar, quais são as suas atribuições, mas também a população saber em quem votar, como escolher esse conselheiro, quais são as peculiaridades de cada um que podem estar contribuindo na garantia do direito da criança e do adolescente, que essa é a primeira e a mais importante atribuição do conselheiro tutelar, que é garantir o direito das crianças e adolescentes. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente vai se ter o sistema de garantia de direitos. Então é importante também, não só o conselheiro, mas toda a população, quem é pai, quem é mãe, a família responsável que está com essa criança e adolescente, entender que existe esse sistema de garantia de direitos. E nele vão estar algumas das políticas principais para essa garantia, O Estatuto da Criança ele tem 267 artigos como forma de proteção a crianças, além de impor ao Estado, à sociedade e à família que essa proteção é responsabilidade de todos e não só a responsabilidade da família que está com aquela criança ou do responsável que está com aquela criança, Dentro de todas as políticas, a gente vai ter a Organização da Assistência Social, a gente vai ter a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente vai ter a legislação do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, em que todos eles vão ter que garantir a prioridade absoluta dessa criança, desse adolescente, quanto atendimento. A partir disso, o que mais a gente vai ter? Nesse sistema de garantia de direitos, a gente vai ter diversos órgãos, entidades, programas, serviços destinados ao atendimento de criança e adolescente. Então, lá no artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a política de atendimento faça através do conjunto articulado entre elas. Então, assim, o conselheiro tutelar que for atuar, ele precisa articular que essas políticas possam garantir esse direito, mas enquanto conselheiro ele não vai atender sozinho. Ele vai precisar da saúde, vai precisar da educação, vai precisar da previdência, vai precisar da assistência. Então, todos os serviços vão ter que estar articulados como forma de proteção. Então, a responsabilidade do atendimento quanto criança e adolescente vai estar articulado sim com todos os outros profissionais que trabalham nas outras políticas. O primeiro artigo da lei, ele vai dispor da proteção integral da criança e adolescente, então são todas essas políticas garantindo a proteção integral a essa criança. E lá na resolução 113 do CONANDA, que saiu em 2006, o Estatuto da Criança de 1990, mas em 2006 sai daí uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, em que vai prever a promoção, defesa e controle. A promoção, educação, profissionalização, saúde,
e todas as garantias que vão garantir o desenvolvimento pleno dessa criança e adolescente. A defesa, então, a vara da infância e juventude, as varas que vão fazer o atendimento direto com relação à criança e adolescente, as polícias especializadas, DPCAMs, né, Delegacia de Polícia Civil, em que vai atender criança, adolescente, mulher e idoso. E o controle, que daí a gente tem os conselhos municipais. Então, a gente vai ter o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, e não só, mas todos os outros conselhos, sempre prevendo como criança e adolescente prioridade nas políticas, no controle e na fiscalização das entidades. Mas o que é o Conselho Tutelar, né? Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 131, ele vai dizer que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente definido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que é permanente, autônomo e não jurisdicional? Permanente porque ele é um órgão que não fecha, é um órgão que funciona e deve funcionar 24 horas por dia, até porque nós estamos falando de prioridade absoluta. Onde se abre um conselho tutelar, ele não pode ser mais fechado. A previsão é que a cada 100 mil habitantes se tenha um conselho tutelar, ou cidades menores se unam para que se tenha um conselho tutelar e que vai atender essas regiões. Além disso, ele é um órgão autônomo, e por ser autônomo, o que ele pode fazer ou não pode? A autonomia do conselheiro tutelar é que quando ele está sob a responsabilidade daquele atendimento, daquela criança, ele pode sim tomar as decisões conforme prevê a lei e as suas atribuições, né? Mas essa autonomia, isso também quer dizer que o Conselho Tutelar é o único órgão dentro do Estado, dentro das políticas públicas, que vai conseguir requisitar serviços públicos e também representar junto ao Poder Judiciário. Então, ele pode requisitar um serviço de saúde, uma vaga em escola, dizendo e informando para aquela política pública de que o direito daquela criança não está sendo garantido. E representar tanto os pais, quando não cumprem uma determinação, ou quando estão violando o direito daquela criança, como também representar a própria prefeitura, as próprias políticas, né? Então, pode sim representar dizendo que o Estado está sendo omisso ou a família está sendo omissa com relação àquela criança. Não jurisdicional porque o Conselho Tutelar não faz parte do sistema de justiça, ele não faz parte das jurisdições dentro do sistema de justiça. Então, as atribuições do judiciário são do judiciário, as atribuições do Conselho Tutelar são do Conselho Tutelar, mas trabalham juntos, né? Então, vai trabalhar diretamente como a gente falou antes, né? Então, trabalho articulado com as políticas públicas e articulado também com o Poder Judiciário. Então, toda forma de atendimento, ele deve sim ser comunicado ao Judiciário de que aquela situação está acontecendo. No artigo 132, então, ele vai prever que é um conselho tutelar, e dentro desse conselho tutelar, que é a instituição, vai ter 5 conselheiros no mínimo, porque trabalha em colegiado. Então, o colegiado do conselho tutelar é que vai decidir de que forma que esses atendimentos vão acontecer. Nenhum conselheiro vai estar atuando sozinho, é sempre em colegiado, então, no mínimo 5 conselheiros, né? A previsão é de 5 conselheiros dentro de uma sede, mas pode ter mais de uma sede na cidade, dependendo da população. Então, a cada 100 mil, uma sede, 5 conselheiros. Ele é um órgão de proteção, isso não pode esquecer. Então, ele é um órgão que não vai ser um órgão de punição às famílias, punição ao Estado ou punição às políticas públicas, mas sim um órgão de proteção ao direito da criança e do adolescente. Sendo permanente, autônomo e não jurisdicional, o que ele vai fazer? Lá no artigo 136, não fugir do artigo 136, né, que é atender criança e adolescente previstos nos artigos 98 até o 105 e as medidas aplicáveis do 101, 1 ao 7.
Atender, aconselhar pais e responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129, do 1 ao 7, promover a execução de suas decisões, para tanto, requisitar serviços públicos, representar junto à autoridade judiciária, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato e encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. E quando, providenciar as medidas estabelecidas na lei, tem as situações de ato infracional, mas existe uma legislação específica para isso, expedir a notificação, requisitar certidão de nascimento, óbito, adolescente, assessorar o Poder Judiciário, então ele não faz parte do Poder Judiciário, mas ele assessora o Poder Judiciário sim, promover e incentivar a comunidade e os grupos profissionais nas ações de divulgação, treinamento, reconhecimento dos sintomas de maus tratos em criança e adolescente. Então, quando é uma situação que está acontecendo além de uma única família ou além de um único atendimento e se vê que é um atendimento que precisa ser feito coletivamente, o Conselho Tutelar também tem essa atribuição. E no parágrafo único ele vai lembrar que atender e se entender o Conselho Tutelar a necessidade do afastamento do convívio familiar, e aí sim ele vai comunicar ao Judiciário para isso, a notícia de fato do Ministério Público e solicitar o acolhimento institucional daquela criança. Claro que garantindo o direito dela. Quem são os violadores, Os violadores pode ser a família, pode ser o Estado e pode ser outros também. Mas esses outros, como que a gente pode pensar, Quais são essas violações? Violência física, psicológica, sexual, negligência, maus tratos, abandono de incapaz, ausência de vaga, ausência de atendimento público em saúde, violência institucional, entre outras, infrequência, evasão escolar, ausência de pré-natal, sim, a criança que está na barriga da mãe, ela já é um sujeito de direitos, então desde o pré-natal já é garantida a sua saúde, O trabalho infantil, exploração sexual, só que quando a gente for pensar no agente violador, a gente vai pensar que uma família pode violar por conta de uma violação do próprio Estado com aquela família. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de que a família, quando está violando, muitas e muitas vezes, e na maioria delas, quem está violando primeiro é o Estado. Com a falta de contraturno escolar, com a falta de centro de convivência, com a falta de espaços públicos de lazer e cultura. Então, muitas situações vão estar acontecendo, não é por causa da família, e muito mais por causa do Estado. E é muito mais papel do Conselho Tutelar requisitar os serviços públicos e dizer para aquela prefeitura de que o serviço pode sim, a falta do serviço pode sim violar o direito dessa criança, do que a gente simplesmente atender a família e dizer que ela é que é só o agente violador. Temos a família enquanto agente violador? Temos. A família, se a gente for pensar, e aí a gente pode entrar num outro debate, de que a família é a instituição mais fechada do Estado. Então, lá dentro da família é que também tem as hierarquias, também tem autoridade, autoritarismo, também tem o poder sobre a criança, então tudo isso precisa ser avaliado na hora do atendimento. Mas tem uma coisinha, o que não é atribuição do Conselho Tutelar e que muita gente se confunde. Conselho Tutelar, vara de família, tudo que tiver na vara de família, o Conselho Tutelar não atende. Não é que não atende diretamente. Se tiver acontecendo uma violação de direito em um processo judicial que já está acontecendo com relação aos pais, uma separação, um processo de litígio, processo de alimentos, e essa criança no meio disso está sofrendo violação, sim, é papel do conselho atender. Mas tem uma situação que é questão de guarda, o Conselho Tutelar não atende. Adoção, o Conselho Tutelar não atende. E medidas socioeducativas, o Conselho Tutelar não aplica. Então, dentro da medida socioeducativa, o SINASE é um dos serviços que não faz parte do conselheiro tutelar atender, então não é das atribuições. Além do mais, ele não é polícia, Então, as verificações em loco não é para juntar provas, não é nada dessa natureza, que é o papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele não anda em viatura, o Conselho Tutelar não tem
aquele giroflex que faz barulho no carro. O conselho tutelar, ele tá ali para garantir o direito da criança e do adolescente, mas ele é a pessoa mais próxima dessa criança e desse adolescente. Então, ele nunca vai poder atuar com autoridade de polícia, né? Autoridade judiciária. Ele é um conselheiro tutelar, ele tem o papel de andar e caminhar ao lado dessa criança. Então, ele não faz e não acompanha oitiva também dentro da delegacia, não vai ouvir os adolescentes junto com o delegado, porque existe um depoimento especial no judiciário, que daí sim é a atribuição. Não faz investigação, então ele não vai juntar provas, e ele não participa de audiência em vara de família. O conselheiro que atendeu uma situação de violação de direito não pode fazer parte na vara de família, mas ele pode informar o juiz da vara de família de que aqueles pais estão violando o direito daquela criança. Isso não é nem ele pode, ele deve. Na prática, como funciona quando se recebe uma notificação, né? Comunicação, notificação, uma denúncia. Então, assim, registro, qual é o território? Primeiro registro, território, quais são os serviços que essa família tem para atender essa criança e que possa proteger, né? Os fluxos, o diálogo com a rede, os encaminhamentos. É isso que o conselho tutelar vai fazer, é isso que o conselheiro tutelar deve fazer, né? Reconhecer esse registro, conhecer o seu território, saber quais são os serviços que ele pode estar fazendo o encaminhamento, quais são os fluxos desse serviço, porque não adianta eu encaminhar uma família com um papel na mão para o centro de saúde sem eu entrar em contato com o centro de saúde e dizer que essa família está indo lá por conta de uma situação em que ele está sendo atendido e como forma de proteção para aquela criança. O diálogo junto com a rede, o diálogo junto com a comunidade, dizendo que, esta criança nós temos que proteger e tem um direito violado aí. E os encaminhamentos possíveis, né, que é função do Conselho Tutelar. Bom, vou finalizar por aqui. Isso é só um pouquinho, mas a gente pode adentrar a cada uma dessas legislações aí para poder falar um pouco mais. E aí vocês me dizem se vão querer ou não. Mas todos nós sabemos que cada um que nasce é o primeiro dia para um, será o último para outros e para a maioria deles é só mais um dia. Então vamos pensar nisso e garantir a proteção de criança e adolescente. Obrigada.